Olá, alunos de Direito do primeiro e do 10º semestre da SMG. Eu sou a professora Aline Menezes, eu estou lecionando Ética para vocês. A gente teve poucos encontros, então para quem ainda não me viu, eu vou dar Ética para vocês. Lá no site da faculdade, vocês vão estar encontrando um material que eu coloquei junto com esse vídeo. Então eu coloquei o vídeo. Coloquei lá um material que está nominado como aula 1 e coloquei um artigo também sobre ética, moral e direito e coloquei um questionário para a gente responder e debater ele lá no fórum. Esse material aula 1 de ética é o material que eu faço para a gente ir seguindo, meu roteiro, para a gente ir seguindo na aula. E dentro desse roteiro eu vou colocando alguns conceitos, né? Fazendo algumas ligações e coloco também um material a mais, né? Que é esse artigo para vocês estarem se aprofundando aí mais no assunto. Indo ali para o nosso material de ética. Aula 1. A gente viu na aula passada sobre ética, moral e direito. Então, a gente estava vendo ali como é que eles são interligados, o que é cada um, para que cada um serve, né? Então, a gente viu ali isso aí e terminamos ali a página 1, tá? Até ali na página 1 a gente terminou. Na página 2 a gente começa a falar ali a questão da moral também, a independência dela na questão de fronteiras, a gente também falou isso dentro de sala. E depois ali começa a falar que o direito busca estabelecer, né, um regramento, delimitar a sociedade, tá? E a gente fala também ali do direito, o direito no Brasil, que baseia-se na lei escrita, e eu falo de um termo ali que está escrito lá, common law. E eu queria explicar para vocês o common law. Common law é um sistema de alguns países que se baseiam na jurisprudência. Estados Unidos e Inglaterra é os dois exemplos que a gente mais tem que utilizam desse sistema. A diferença deles eles têm basicamente só a Constituição Federal do país. As outras bases para julgamento dos juízes, quando eles vão julgar algum caso, eles pegam da onde? Dessa jurisprudência. O que é essa jurisprudência? Essa jurisprudência são outras decisões de outros juízes em casos parecidos com aquele que ele vai estar julgando naquele momento. Então, ele vai se basear em decisões parecidas com aquela lá, ok? Então, essas decisões que vão estar baseando as decisões futuras. Então, isso é o common law. No Brasil, a gente chama de civil law, que é a lei escrita, que a gente tem Código Civil, Código Penal, CLT, e lá eles têm só o common law, que é basicamente a Constituição. Depois eu vou estar falando ali da moral, né? Do que alguns autores afirmam. Depois eu vou estar falando da ética. A ética, pra gente, na verdade, é o mais importante. Por quê? Porque é o assunto que a gente vai estar vendo aqui nessas aulas, né? Então, a gente tem que se preocupar mais com a questão ética, só que ela está interligada com a ética está interligada com o direito e com a moral. Professora, mas por que eu tenho que estudar ética? 2 motivos básicos. Primeiro, porque cai na prova da OAB. Tem 8 questões que caem e assim, são as questões que você precisa gabaritar na prova. O segundo motivo é que assim, você vai trabalhar na área jurídica. Para você estar atuando na área jurídica, como advogado, promotor, juiz, procurador, você tem que saber quais são as regras que a sua categoria tem que seguir. O que você pode e o que você não pode fazer. Então, você tem que saber o que descreve o código de ética da sua categoria, no nosso caso, do advogado. Voltando aqui para a aula.
A gente começa ali a falar em deontologia, que é, se a gente fosse desmembrar a palavra deontologia, é dever mais ciência. Ela é uma das teorias normativas, né, que a gente faz sobre um estudo que se verifica o que é ético ou não para os operadores do direito. Então, eu vou ver o que um advogado, um juiz, um promotor pode fazer, o que é moralmente aceitável, vou transformar aquilo lá em norma e vou colocar aonde? No direito. Então, aquilo que eu entendo de moral ou imoral para um advogado, para um operador do direito, que não necessariamente precisa ser um advogado, eu vou entender que aquilo é moral ou imoral e eu vou fazer uma normativa ou um artigo de lei falando que ele pode ou que ele não pode fazer aquilo. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu acabo fazendo o quê? O código de ética do advogado, ok? Então, isso é a deontologia. Depois ali eu falo de Immanuel Kant. Kant, ele foi um grande estudioso, ele foi um professor na Prússia, né, que hoje seria a Alemanha. Ele deu aula na faculdade durante 50 anos, quase 50 anos, não casou, não teve filhos, ele começou fazendo uma faculdade de teologia, o doutorado dele é em filosofia, e ele escreveu muitas teorias, mas a principal teoria dele é a do idealismo transcendente. Era um crítico severo, né? Tinha uma inteligência incomum e era uma pessoa assim extremamente metódica. A gente normalmente quando a gente vai estudar a vida de Kant, a gente fala que as pessoas acertavam o horário no relógio de acordo se ele estava na rua naquele momento, que ele exatamente todo dia no mesmo horário ele estava no mesmo local. Então, o Kant era uma pessoa assim acima da média, acima QI a mais. O Kant, por que ele é importante para a gente? Ele escreveu sobre deontologia. Para ele, a deontologia ela funda-se em dois conceitos que dão sustentação: a razão prática e a liberdade. Porque para ele a perfeição moral ela só pode ser atingida por uma vontade livre. Então, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria. Então, para ele, aquilo só vai funcionar se a minha moral estiver livre. Então, eu só posso, se eu estiver, por exemplo, sendo ameaçada, eu às vezes posso até fazer alguma coisa que eu não entendo como moral. Então, essa moral, ela tem que ser livre, né? E a razão prática, né? Então, eu só vou conseguir atingir isso se eu tiver um motivo para aquilo lá. Continuando ali na nossa aula, depois de Immanuel Kant, eu começo a falar ali sobre os principais diplomas normativos que regem a ética profissional do advogado. Eu já falei para vocês, coloquei os nomes no quadro na nossa primeira aula, né? Mas aqui eu vou estar repetindo para vocês caso alguém não tenha anotado. É o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 94. É um conjunto de regras a serem observadas, né? E tem status de lei ordinária e de observância geral. Então, serve para todos os advogados. Depois eu tenho aqui o Código de Ética e Disciplina, que não é lei, são normativas do Conselho Federal. E depois eu tenho o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, que trata de procedimentos, estruturas e atribuições de órgãos internos. Então, conforme o tempo for passando, a gente vai estar vendo, vai estar utilizando, na verdade, esses três materiais. Eu até falei para vocês, né? Para quem não for comprar o código, o Vademecum,
tá imprimindo, entrando no site do Planalto, no Google e pegando essas normativas para a gente, porque a gente vai estar utilizando ela aí nos nossos próximos encontros e vocês vão utilizar também no dia da prova, porque na prova eu também deixo utilizar a legislação, ok? Então, esses são os 3 normativas que a gente tem. Ali, para finalizar, na página 3, eu vou estar falando principalmente do advogado. Eu coloquei aqui uma frase de Rui Barbosa que fala o seguinte: o primeiro advogado foi o primeiro homem que, com a influência da razão e da palavra, defendeu seus semelhantes contra a injustiça, a violência e a fraude. Então, a gente não tem dados históricos de quem foi o primeiro advogado do mundo. A gente sabe, quando vocês até forem estudar a história do direito, vocês vão estar vendo isso. A gente sabe que, por exemplo, em alguns países, na Grécia Antiga, na Roma, a gente tinha pessoas que escreviam as defesas, escreviam as denúncias, mas essas pessoas elas não colocavam a cara lá para defender os clientes ou para fazer o pedido dos seus clientes. Por quê? Porque naquela época entendia-se que você era cúmplice. Então, o advogado ele não era uma pessoa bem vista. Então, as pessoas elas faziam isso, mas elas não apareciam por conta disso, porque por medo da população entender que eles tinham participado daquele ato. Tá? Então, a gente não sabe quem foi o primeiro advogado, mas a gente entende que foi a primeira pessoa que combateu a injustiça, a violência e a fraude, que é o que o advogado hoje faz hoje. Depois eu coloquei para vocês ali os princípios que regem a advocacia. Então, são basicamente 4 princípios. 2 deles, eles estão baseados no artigo 133 da Constituição Federal, que eu vou estar lendo aqui para vocês, para depois a gente ir falando dos princípios. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, vamos ali para o primeiro princípio. Indispensabilidade, artigo 133 da CF. Toda vez que vocês encontrarem algum material que esteja escrito CF, é Constituição Federal, tá? Não é só em material meu, não. Até livro didático vocês vão encontrar. Às vezes vai estar CF/88, que é o ano da criação da nossa Constituição Federal, ok? Então, voltando ali. Princípio da indispensabilidade. É indispensável a administração da justiça. Então, o que fala? Que o advogado, ele é indispensável. Por quê? Porque quem que vai te defender na justiça? Via de regra, o advogado. Quem que vai poder entrar com a sua ação na justiça para exigir um direito seu? Via de regra, o advogado. O juiz, antes de ser juiz, para julgar o seu caso, o que ele teve que ser? Ele teve que ser advogado. O promotor, o que ele teve que ser antes de ser promotor? Ele teve que ser advogado, tá? Então, ele é indispensável na administração da justiça. O segundo princípio é o princípio da inviolabilidade. A ele é garantido a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão. Então, aqui, a questão da inviolabilidade. Quando ele fala aqui da inviolabilidade dos seus atos, ele está dizendo, por exemplo, que você, os documentos que você tem no seu escritório, o seu computador, o seu celular, aquilo ali é inviolável. Então, se você estiver respondendo, por exemplo, um processo de algum crime que tinha sido cometido, o advogado está respondendo por um processo por algum crime que ele cometeu. E a polícia vai até o escritório dele para ver se acha alguma prova. A polícia vai estar podendo pegar provas, documentos dos clientes dele? Não. Isso aí é inviolável, ok? A exceção é que, a não ser que ele, com algum cliente, esteja cometendo algum crime. Daí essa inviolabilidade, ela é quebrada.
Mas a regra geral é que os advogados são invioláveis, né? Na questão do trabalho, gente, vida pessoal não tem nada a ver. Então prestem atenção nisso, tá? Porque às vezes a OAB pode estar fazer alguma pegadinha em relação a isso. Então, é na questão do trabalho. Então, as pastas do cliente, o que tiver no computador dele relacionado a cliente. Se tiver um vídeo lá de um cliente confessando, a polícia pode pegar aquilo lá? Via de regra, não. Ok? Função social. Desempenha a função pública e também função social, pois cumpre cargo indeclinável para contribuir para a realização da justiça. Então, aqui a gente fala que o advogado, ele tem essa função social, até porque só ele pode exercer essa questão de fazer a defesa, de entrar com uma demanda no judiciário. Então, ele exerce uma função social, né? Uma função pública. Por mais que não seja um serviço público, a gente tem o serviço público, né, da advocacia, mas ele contribui para a realização da justiça, independente se o serviço é público ou é privado. E por fim, o último princípio, o princípio da independência, que ele deve atuar com independência, devendo buscar a adequada solução ao litígio. Então, o que acontece nesse último princípio? O advogado, ele deve atuar com independência. Mas independência do quê? Da lei? Não, da lei não. O advogado, ele deve se prender ali o que está na lei, o que está na jurisprudência, o que está na orientação jurisprudencial. Ele não precisa seguir o que o juiz pensa, porque se a gente fosse seguir entender só que aquilo que o juiz entende, a gente não precisava nem de uma segunda instância para outros juízes virem a falar do mesmo assunto que um juiz de primeira instância falou. Então, o advogado, ele age com independência, ele tem independência dos seus atos, ok? Então, a gente terminou essa primeira parte de ética. Então, vimos ali a questão da ética, da moral e do direito. Espero que tenha ficado claro para vocês por que a gente precisa, né? Agora vocês conseguem perceber que eles estão interligados, né? Que eu tenho ali uma base, que é a moral. A moral, ela acaba me ditando o que é ético e o que não é ético dentro de uma profissão, e aquilo lá acaba virando lei para aquela categoria. Então, assim, a gente precisa disso até para ver o que cada um pode fazer dentro da sua profissão ou não. Respondam o questionário, leiam o artigo e comentem lá no fórum as questões que eu coloquei para vocês lá no questionário, ok? A gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço!